Eu quero, meus irmãos, agora ir para a palavra com vocês. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 até o 20. Eu quero falar hoje à noite sobre a grande comissão. É um texto bastante conhecido para os leitores da palavra. Para os leitores da Bíblia é um texto muito conhecido. Quem encontrou aí diz amém? Vamos ler então. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, o título que eu dei para a mensagem dessa noite é a maior missão da história. Vamos meditar um pouco nisso. O Evangelho de Mateus, ele é escrito por um dos 12 apóstolos que Jesus escolheu para serem seus discípulos. E Mateus, no final do seu livro, no capítulo 28, ele fecha o seu livro, trazendo a nós um ensinamento fundamental para a nossa vida. E o texto que nós lemos é a palavra de Jesus. Uma palavra conhecida como a grande comissão. O mesmo ensinamento a gente vai encontrar também no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Marcos, no seu Evangelho, ele fala: portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mateus, ele traz de uma forma tão profunda, e ele traz para nós, ele não nos deixa a opção. Esta palavra conhecida como grande comissão, ela é para toda a igreja. E nós estamos estudando todas as terças-feiras aqui, há mais de 2 meses, sobre esse assunto, frutificar. Sobre a importância de sermos frutíferos no reino. E nós estamos baseados principalmente nesta palavra, da chamada grande comissão. E a grande comissão foi algo dado por Cristo, por Jesus, a cada um de nós. Logo, não é opcional a nós obedecer ou não, praticar ou não, ir ou não. Jesus não nos deu outra alternativa. A nossa vida, ela é centrada nessa grande missão. Na missão que nós chamamos de a grande comissão. E aqui nós aprendemos pelo menos 4 pontos que eu quero nessa noite explanar a vocês. O primeiro ponto, eu quero falar a respeito da escolha de Jesus. Jesus está falando esta palavra aos seus discípulos, mas esta palavra se aplica a todos nós, porque todo crente, toda igreja, irmãos, é um discípulo de Jesus. Amém? Então a gente percebe que Jesus, ele transmite esta palavra aos seus discípulos. Jesus não solta esta palavra a uma grande multidão. Ele libera este ensinamento, esta palavra, aos seus discípulos. E é interessante que os discípulos que Jesus escolheu para serem seus seguidores, primeiro ponto, eles não eram pessoas extraordinárias. Os discípulos de Jesus não eram pessoas extraordinárias.
Jesus não escolheu, irmãos, os mais notáveis do seu tempo para segui-lo, para treiná-los, para ensiná-los. Jesus não escolhe as pessoas mais prováveis do seu tempo. Jesus escolhe pessoas simples. Amém? Jesus escolhe pessoas simples para executarem, darem continuidade a uma missão nada simples, uma missão extraordinária. Amém? Jesus escolheu pessoas simples para uma missão extraordinária. Logo, irmãos, nós precisamos desmistificar que no reino de Deus não existe o super crente, não existe o super discípulo, o super apóstolo, não existe. O reino de Deus é formado por pessoas simples. João era um homem simples, Pedro era um homem simples, Tiago era um homem simples, André era um homem simples, Mateus era um homem, além de simples, era uma pessoa odiada pelos seus irmãos. Afinal de contas, ele era, quem lembra da profissão de Mateus? O quê? Cobrador de impostos, publicano. Os cobradores de impostos eram odiados pelos seus irmãos. Jesus escolhe estas pessoas para serem seus discípulos. Eles não eram capacitados para tão grande feito. Não eram pessoas, humanamente falando, capazes de executar tão grande, tão extraordinária missão. E o que eu aprendo com isso é que Jesus, ele não mudou. Jesus não muda. Amém, irmãos? Logo, Jesus, ele continua não escolhendo pessoas extraordinárias para uma missão extraordinária. Ele continua escolhendo pessoas simples para uma missão tremenda, para a maior missão da história. A missão não é simples, mas os missionários são. Os missionários não são extraordinários, mas a missão é. Amém? Nós não podemos confundir e inverter os valores. Achar que a missão que Cristo nos deu, ela é simples e nós somos extraordinários. Os valores precisam estar nos lugares certos. Nós somos simples, mas a missão é extraordinária. Amém? E o que eu aprendo aqui, irmãos, é que os apóstolos, eles entenderam perfeitamente a missão que lhes cabia. Você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê o período do treinamento dos apóstolos, dos discípulos. Você vê alguns fracassos deles, demonstrando justamente a sua simplicidade, a sua limitação, o quão eles eram vulneráveis. Quantas vezes a gente diz, eu não consigo fazer a obra do Senhor porque eu sou limitado, eu sou vulnerável, eu não sei fazer. Bem-vindo ao mundo daqueles que foram chamados para fazer uma missão extraordinária. Pessoas simples, limitadas, que muitas vezes estamos sujeitos a alguns fracassos. Você vê na Bíblia esses homens que Jesus escolheu cometendo alguns equívocos, às vezes no falar, às vezes no agir. Você vê Jesus repreendendo, corrigindo Pedro algumas vezes. Você vê Jesus corrigindo João. Você vê Jesus corrigindo Tomé. E você vê, por fim, Jesus liberando aquele que o traiu, dizendo: Judas, o que tu tem que fazer, faça depressa. Jesus estava dizendo: eu sei que tu já me traiu no teu coração, porém vai e consolida isso de uma vez. Um dos escolhidos. Dos 12 que Jesus escolheu, Judas o vende, o trai. Pedro o nega. E os demais abandonam Jesus na hora que ele mais precisava. A hora da cruz, a hora do martírio. Esses eram os homens que Jesus escolheu. Eu te pergunto, o que havia de extraordinário nesses homens? Nada. Diga comigo, não havia nada. Vamos dizer, não havia nada neles.
de extraordinário. Amém? Você vê nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses discípulos na escola, no treinamento, 3 anos ao lado de Jesus. E ao final quase dos evangelhos dá a impressão que eles não aprenderam quase nada. Se nós não conhecêssemos os últimos capítulos dos evangelhos, se nós encontrássemos Mateus apenas até o capítulo 22, nós diríamos, meu Deus, esses homens são cabeça dura, não aprenderam nada. Você vê o momento da cruz, no final do livro de Mateus, até a hora da crucificação, quando Jesus morre. Se o livro de Mateus terminasse nessa hora, você diria, meu Deus, Jesus perdeu tempo, foi tudo em vão. Eu não acredito que Jesus investiu errado, ele escolheu as pessoas erradas. Os homens não corresponderam às expectativas de Jesus. Mas você segue, pós-crucificação, 3º dia, a Bíblia diz que Jesus ressuscita. Algumas mulheres vão no sepulcro e não encontram Jesus lá. Jesus aparece a elas, elas contam para os discípulos, esses escolhidos de Jesus, e eles não acreditam nelas. Os escolhidos de Jesus. Jesus tinha dito que ele morreria e ressuscitaria. Os escolhidos não acreditaram que Jesus estava vivo, que ele havia ressuscitado. Jesus tem que aparecer para eles acreditarem. Mas eu louvo a Deus porque a história continua. A gente lê o restante dos evangelhos. E a gente lê, por fim, o livro de Atos dos Apóstolos. E a gente vê aqueles homens nada extraordinários. Aqueles homens simples, limitados, que fracassaram tantas vezes. Pedro, certa vez, Jesus teve que repreender ele e dizer que o diabo estava usando a sua boca. Pedro, quando se exalta e diz, Jesus, eu jamais te deixarei, eu nunca vou te abandonar. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, nessa noite ainda tu vai me negar. Não vai ser daqui 1 ano, não vai ser daqui 10. Nessa noite ainda, Pedro, eu te digo que tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu vai me negar não 1, mas 3 vezes. Eu creio que Pedro, no seu coração, ele diz, capaz que eu vou te negar. Jamais. Talvez naquela hora era o que ele queria, jamais negar Jesus. Mas Pedro era um homem extraordinário. Ele era um homem simples. Naquela noite, quando Jesus está sendo torturado, interrogado, Pedro está olhando para Jesus, passando por uma situação terrível. Pedro, por fim, nega Jesus pela primeira vez. Eu acho que no seu coração, talvez eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu neguei o mestre, mas a pressão era tanta. E Pedro não era extraordinário. Ele era simples. Por fim chegam pessoas, pressionam ele de novo e diz, certamente tu é um deles, porque a tua fala te condena. Ele diz, eu nunca andei com esse homem, eu não conheço, nem sei quem é. Quem sabe ele coloca a mão na sua cabeça e diz, eu neguei de novo. E de repente ele é pressionado de novo e ele nega Jesus de novo. E quando ele nega, o galo canta. E quando o galo canta, Jesus estava numa posição que ele podia olhar nos olhos de Pedro. E Pedro olha então nos olhos de Jesus. É interessante que Jesus estava sendo torturado, prestes a ser morto. E ainda assim, Jesus estava ensinando o seu discípulo. Numa situação terrível, de sofrimento. Ele estava lá olhando para Pedro, não para condená-lo, não para julgá-lo, mas para ensinar para Pedro que Pedro não era um homem extraordinário, que Pedro era um homem simples, mas que estava sendo treinado e preparado para fazer uma missão, cumprir com uma missão extraordinária. Pedro era simples, mas a missão era extraordinária. Eu e você somos pessoas simples, limitadas, cheios de falhas, mas a missão que nós herdamos, ela é extraordinária. Pedro nega Jesus. O galo canta e ele vê, eu não sou de nada mesmo. Ele achava que era extraordinário.
ele já havia caminhado sobre as águas junto com Jesus. Pedro, ele já havia andado sobre as águas, lembramos disso. Pedro já havia curado enfermos, Pedro já havia expulsado demônios com o envio dos 70. Pedro já tinha feito isso, mandado o demônio embora, tinha curado enfermos. Talvez nessa hora ele dizia: eu sou alguém extraordinário igual ao meu mestre. E o mestre estava naquela noite querendo ensinar para Pedro que ele não era extraordinário, ele era simples, mas que a missão era incrível, a missão era poderosa, a missão era extraordinária, a maior missão da história. E a verdade é que o tempo dos apóstolos já passou. Pedro cumpriu a sua missão com êxito. A gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê agora estes homens e essas mulheres de Deus, simples, limitados, cheios de falhas, mas a gente vê eles agora não na escola, a gente vê eles no campo de batalha. A gente vê eles colocando em prática, em ação, fazendo tudo aquilo que eles aprenderam ao lado do mestre. A partir do momento que eles entenderam que eles não eram extraordinários, mas sim a missão era. Eles são cheios do Espírito Santo. E agora, cheios do Espírito Santo, eles vivem para esta missão. Eles acordam para essa missão. Eles trabalham para esta missão. Eles vivem para esta missão. E o tempo destes homens, irmãos, passou. E eles deixaram um poderoso legado. E esse legado um dia alcançou eu, um dia alcançou você. Ele continua alcançando outras pessoas. Mas a verdade é que Pedro não está mais na trincheira, João não está mais na trincheira, Paulo não está mais na trincheira. As trincheiras estão aí. E hoje Deus tem colocado outras pessoas nas trincheiras para completar o ID do Senhor, para cumprir essa poderosa missão, a missão mais importante da história. Quem está na trincheira hoje somos eu e você. Olhe para o teu lado e vê se a pessoa que está do teu lado aí tá com cara de quem tá na trincheira. Tá com cara de quem tá na trincheira? Dá uma firmada no olho aí, não. Sangue nos olhos, né? Eu aprendi algo essa semana, irmãos. Eu não tinha parado para pensar nessa perspectiva. Eu ouvi um pastor falando essa semana algo que eu disse: poxa vida, é isso mesmo. Algumas vezes eu disse que a igreja era como um hospital que curava os doentes, que restaurava os doentes, não apenas do corpo, mas da alma. E eu dizia: a igreja é um hospital, é como um hospital. Muitas vezes eu disse isso. Essa semana eu ouvi um pastor, ele dizendo: a igreja não é um hospital. A igreja tem um compartimento, tem uma enfermaria que trata os doentes, que cura os doentes. Mas a igreja não é um hospital. A igreja é um quartel-general. A igreja é um QG, é um quartel-general, que dentro desse quartel-general tem uma enfermaria que trata os enfermos, que restaura a saúde, que cura dos doentes. Porém, os doentes, após ser curados, têm que voltar para as trincheiras. Se nós acharmos que a igreja é um hospital, nós vamos querer viver uma vida inteira em cima de uma maca da enfermaria, sendo apenas cuidado por enfermeiros, trazendo coisas nas nossas mãos, nos medicando, cuidando da gente, nos limpando. Irmãos, a igreja é um quartel-general, onde nós chegamos doentes, recebemos a cura em Jesus, fomos tratados por Jesus, e agora Jesus diz pra gente: muito bom, meu amado, muito bom, minha amada, tu foi restaurado, tu foi liberto, tu foi curado, tu foi livre da condenação, muito bem, agora te posiciona, vai e faça o quê? Prega o evangelho, a quantas pessoas? A toda criatura. Vai e faz discípulos. Essa é a ordem de Jesus. Jesus continua curando. Jesus continua restaurando a nossa saúde. Mas Ele restaura a nossa saúde, irmãos, para que a gente esteja bem. Não apenas para nos sentir bem, mas para que a gente esteja bem para cumprir a nossa missão. Amém? O segundo ponto, eu quero falar sobre a missão.
Que missão é essa? Vamos para a palavra. Versículo 19, quem está com a Bíblia aberta? Versículo 19 diz assim: ide, portanto. Esse ide por si só, irmãos, ele já está nos determinando uma ação. Jesus não diz fica. A única vez que Jesus diz fica, ele diz ficar em Jerusalém. Para quê? Para receber poder com a descida do Espírito Santo. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. A palavra de Jesus não é fique, a palavra de Jesus é vai. Pregue o evangelho, pregue a palavra, faça discípulos. É essa a ordem de Jesus. A missão é essa, irmãos. É pregar o evangelho, é batizar os que crerem na pregação, é ensinar tudo o que Jesus ensinou e, por fim, fazer discípulos. Pregar o evangelho, irmãos, nada mais é do que falar de Jesus. O evangelho é Jesus. Às vezes nós pensamos que temos que ter uma escola de teologia para falar, para evangelizar, para falar de Jesus. Achamos que precisamos ter uma formação teológica para evangelizar. Precisamos ter um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Isso tudo é uma bênção, é bom estudar. Nós temos uma escola, um curso de teologia aqui na igreja, irmãos. É bom, é uma bênção. E eu incentivo a todos estudarem. Mas, irmãos, a falta do estudo teológico, a falta de um mestrado, de um doutorado, não nos impede de evangelizar. Porque evangelizar é falar do evangelho. O evangelho tem nome, se chama Jesus. É simples, irmãos, falar de Jesus. É falar como era a nossa vida antes de conhecermos Jesus. É falarmos o que Jesus fez na nossa vida. E é falar como nós somos hoje, como estamos vivendo hoje. A tua vida é um exemplo de uma história que Jesus transformou. A tua vida é uma realidade de uma transformação que só Jesus, que só o evangelho é capaz de fazer. Fale isso para as pessoas. Como você era até conhecer Jesus. O que Jesus mudou na sua vida e como você é hoje. Essa é a nossa missão. Nós lembramos muito bem como chegamos, irmãos, até Jesus. E era isso o que movia os apóstolos, irmãos. Era isso que movia Pedro. Você vê o livro de Atos. Você vê Pedro o tempo todo se dedicando a cumprir a sua missão. Onde ele estava falando de Jesus. Ele não falava dele, ele falava de Jesus. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas falam mais de si do que do evangelho. Irmãos, que nós possamos todos os dias apontar para Jesus, falar de Jesus, de Jesus, de Jesus. Se você quiser falar de você, faça aquilo que Jesus, fale aquilo que Jesus fez na tua vida, mas fale de Jesus. Precisamos apontar para Jesus. A gente vê Pedro falando o tempo todo de Jesus, 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 Jesus. Você vê no livro de Atos, nas 2 cartas de Pedro, ele falando o tempo todo de Jesus. No livro de Atos 2, quando os discípulos são cheios do Espírito Santo, as pessoas começam a zombar deles, dizendo que eles estão bêbados. Pedro sai para pregar, para falar, e a primeira coisa que ele fala: Jesus, aquele que vocês crucificaram, ele ressuscitou, nós somos suas testemunhas, ele está vivo, ele está vivo, ele está à destra do Pai, e ele voltará. Se arrependam para terem os seus pecados perdoados, para serem salvos por meio da morte daquele que vocês crucificaram. Ele falava de Jesus, Jesus, Jesus. Pedro não saía pelas ruas dizendo: ontem eu curei 10 enfermos, ontem eu expulsei 5 demônios, ontem eu fiz tantos milagres. Pedro dizia: Jesus morreu por causa dos meus e dos teus pecados, te arrependa, creia nele para que ele mude a tua vida. Pregar o evangelho é assim, irmão, simples. É simples, é falar isso e nada mais. Amém? Isso era o que movia os apóstolos. Você vê no livro de Atos famílias abrindo as suas casas para
que o evangelho fosse conhecido, para que o evangelho fosse pregado. Você vê pessoas nas ruas falando do evangelho. Você vê pessoas nos lugares públicos falando do evangelho. Era isso que movia o coração desses discípulos. E é isso que deve mover o meu e o teu coração. Eu pergunto para você nessa noite, o que move teu coração? Tem uma canção que nós cantamos aqui, irmãos. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Que seja assim, irmãos. O que nos mova deve ser sempre aquilo que nós cremos, em quem nós cremos. Quando nós entendemos isso, irmãos, tudo o que nós fizemos e tudo o que nós vivemos é de modo intencional, é para cumprir a nossa missão. O nosso sofrer tem uma causa, o nosso sofrer tem uma razão. Nós não sofremos porque amamos sofrer, mas quando sofremos por causa da missão, este é o motivo de nos regozijarmos no Senhor. Você vê no livro de Atos, irmãos, eu aconselho, leiam o livro de Atos. Não uma, mas duas, três, mais vezes. Você vai ver os discípulos, eles numa praça pública falando de Jesus. E de repente chega a guarda e prende os discípulos. Levam eles para a prisão. Não porque eles estavam cometendo um crime, mas porque eles estavam falando de Jesus. Eles são presos. E na prisão, diz que Deus, irmãos, um anjo chega na prisão e arranca eles de uma forma sobrenatural da prisão. Tira eles da prisão. Naquele dia não quebra nenhum tijolo, não arranha nenhuma parede. Simplesmente tira eles de uma forma sobrenatural de dentro da cela. Coloca eles aonde? No mesmo lugar onde eles estavam pregando. Eles voltam, irmãos, e voltam a pregar aonde eles tinham parado. A prisão não parava aqueles homens. A prisão não deixava aqueles homens com medo, tímidos, envergonhados. Nada continha aqueles homens. Porque eles estavam engajados, focados nessa missão de pregar o evangelho. Quando entendemos isso, tudo que fizemos é de modo intencional. Amém? O terceiro ponto que eu aprendo aqui, irmãos, é sobre o comprometimento que precisamos ter com essa missão. Nós precisamos ser crentes comprometidos, irmãos, com a missão. A missão dada a nós por Cristo. Ide, façais discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ide e façais discípulos. Essa palavra não é apenas para o missionário de campo, o missionário transcultural, não é apenas para os pastores, para as pastoras. Essa missão é para todo crente. Essa missão é minha, essa missão é tua. Vocês querem ver palavras de um homem comprometido com essa missão? Eu quero ler alguns textos rapidamente com vocês para ganharmos tempo. Primeiro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Os três textos que nós vamos ler é do apóstolo Paulo. Um homem que entendeu a sua missão e altamente comprometido com essa missão. Atos capítulo 20, versículo 24, olha o que Paulo diz. Prestem bem atenção nessas palavras, irmãos. Paulo diz assim: mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Olha que forte isso, irmãos. Ele começa dizendo: a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Qual era a missão de Paulo? Ele diz no final do versículo: dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Ele diz: a minha vida, ela não serve para nada se ela não servir para cumprir a minha missão. Irmãos, o que eu vou falar eu sei que é um pouco forte, mas assim, para o verdadeiro crente, se nós não estivermos dispostos, irmãos, a cumprir o ID do Senhor, a nossa missão, a nossa vida no reino de Deus, ela tem muito pouca valia.
Paulo ele fala: minha vida ela serve para nada se ela não servir para cumprir a minha missão. E a missão de Paulo, irmãos, é a mesma missão minha e tua. Paulo não era um homem extraordinário, mas ele realizava coisas extraordinárias, por causa que ele estava focado na missão que ele foi regimentado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Olha o que mesmo Paulo disse. 2 Coríntios 5, 15. Ele fala: ele morreu por todos, falando de Jesus. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, olha só, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu te pergunto, irmãos, você não precisa responder, eu não quero aqui com isso apontar o dedo e muito menos me colocar num lugar de superioridade. Eu me coloco junto com vocês nessa noite, no mesmo patamar, na mesma prateleira. Eu pergunto: como que nós estamos vivendo? Será que estamos vivendo realmente para os interesses do reino? Ou estamos vivendo para os nossos próprios interesses? Nós estamos nos dedicando às ganhas mais para os nossos próprios interesses? Ou para os interesses daquele que nos chamou, que nos reconciliou e que nos designou para o ID? É importante refletirmos sobre isso. Paulo refletiu e ele fala isso. E Jesus morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o último texto, por fim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 até o 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 até o 8. O mesmo Paulo, olha o que ele diz: quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Ele sabia, irmãos, que ele estava prestes a morrer. Quando ele escreve isso, ele estava preso. E ele já havia sido sentenciado à morte. Ele haveria de ser decapitado, como de fato foi. Pouco tempo depois dessa fala. Ele estava no corredor da morte quando ele fala isso. E ele diz: o tempo da minha morte se aproxima. Pensa, irmãos. Nós estarmos no corredor da morte, sentenciado à morte, não porque nós cometemos um crime, mas porque nós falamos do Evangelho, porque nós testemunhamos de Cristo. Nós oramos por alguns doentes, eles foram curados. Deus nos usou para expulsar alguns demônios, para operar alguns milagres. Paulo ressuscitou mortos. Isso lhe custou o quê? Sua própria vida. Pensa nós sair daqui, o pastor da igreja, depois de cantar, pregar uma mensagem, sai ali fora, uma viatura da polícia dizer: tu está preso porque tu pregou o evangelho. E não pode pregar o evangelho nessa cidade. Pensa, irmãos, talvez nós, na nossa fraqueza, na nossa limitação, mas por que eu só fiz o que o Senhor me mandou? Deus, por quê? Eu fiz apenas o que o Senhor mandou, e o que eu recebo como recompensa é isso, a prisão. Paulo, ele não apenas foi preso, mas ele foi sentenciado à morte. E aí o texto continua. Alguém que estava prestes a morrer, o versículo 7, olha o que ele fala: lutei o bom combate. Tem uma tradução que diz: no meu ministério, naquilo que Jesus me chamou, eu dei o meu melhor. Eu fui para cima. Eu dei o meu máximo. Eu dei o meu melhor. Eu não fiz de qualquer jeito. Eu não fiz corpo mole. Mas eu fui para cima. Eu dei o meu melhor. Eu lutei o bom combate. Eu combati bem. Com força dei o meu melhor. E aí ele diz: eu terminei a corrida. Uma tradução, ele diz: eu completei a carreira. Eu corri exatamente o tanto que estava proposto. Eu cheguei na linha final. Eu fui até onde estava proposto. Eu não titubeei. Eu não parei no meio do caminho. Eu não abandonei a corrida. Eu fui até o fim. E por fim ele diz: e eu nesse tempo todo, eu permaneci fiel. Aleluia. Essa é a nossa missão, irmãos. Essa é a nossa missão.
Entenda essa missão. Viva para essa missão. E a tua vida vai fazer muito mais sentido. Entenda essa missão. Receba essa missão como tua. Não terceirize essa missão. Porque essa missão, ela também é minha, ela é de todos nós. Abrace essa missão. Viva para essa missão. E a tua vida vai fazer muito mais sentido. E o versículo 8 ele fala: olha a visão do apóstolo. O que ele estava enxergando. E ele disse, o versículo 8: agora o prêmio me espera. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim. Olha só, o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Esse prêmio era para Paulo. Estava preparado para Paulo, estava preparado para Pedro, estava preparado para Dorcas, estava preparado para Priscila, estava preparado para Áquila, estava preparado para mim, está preparado para você. Amém? O que eles faziam, irmãos, era algo extraordinário. Você vê na Bíblia Pedro curando enfermos, Pedro expulsando demônios, Pedro, por meio da sua pregação, 3.000 pessoas se convertendo à sua mensagem. Uma outra mensagem, mais quase 2.000 pessoas se convertem. Estes homens, irmãos, eles botam a mão em pessoas possessas por espíritos imundos e essas pessoas são libertas, têm uma nova vida. Estes homens curam pessoas de lepra, que na época era uma doença incurável. Estes homens passam por cadeias, passam por paredes. Estes homens, onde eles estão orando, o chão onde eles estavam estremece. Estes homens e estas mulheres, irmãos, realizam coisas extraordinárias em Deus, não porque eles eram extraordinários, mas porque eles estavam numa posição de obediência à missão que havia lhes dado. E por fim, a recompensa dessa missão. Irmãos, a nossa maior recompensa aqui, talvez você esteja pensando: pastor, mas se eu realmente me dedicar tanto a isso, como é que vai ser, pastor? Quanto à minha vida, o que eu vou ganhar quanto a isso? A nossa maior recompensa aqui, irmãos, é ver pessoas sendo transformadas, assim como nós fomos um dia. Não existe recompensa maior do que essa, do que tu ver o teu próprio filho sendo transformado, sendo resgatado das drogas, do alcoolismo, da prostituição, do crime. Não existe nada mais recompensador que você ver os teus pais, o teu melhor amigo, sendo liberto, sendo livre da condenação, sendo livre de uma vida de crimes, sendo livre do pecado, sendo livre dos vícios, sendo livre da prostituição, sendo livre da pornografia, sendo livre do adultério, sendo livre da prostituição, sendo livre de todo tipo de pecado. E quanto à eternidade, a Bíblia já diz que a coroa da justiça nos espera. O grande prêmio que receberemos um dia das mãos do próprio Jesus. Aquele que recrutou os 12 continua recrutando pessoas, capacitando e os enviando às trincheiras. E Ele é aquele que continua dizendo: vão, vão, vão. Amém? E eu encerro nessa noite dizendo que os meus e os teus interesses não podem estar acima da nossa missão. Provérbios capítulo 16 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O mesmo capítulo, versículo 9 diz: o homem pode fazer planos, mas é o Senhor que lhe dirige os seus passos. Planeje, te organize, te dedique, trabalhe, te esforce. Eu não estou dizendo que você com isso tem que abandonar tua família, tem que abandonar tua casa, tem que abandonar teu trabalho, tem que abandonar os teus estudos e você ir para a rua dia e noite falando de Jesus. Não é isso, muito pelo contrário. Trabalhe, estude,
Se relacione com as pessoas aí fora, se comunique. Tenha o máximo de relacionamento aí fora com pessoas que não conhecem Jesus. E aproveite todas as oportunidades para falar desse evangelho, para falar de Jesus, porque Jesus diz: vão e preguem o evangelho, façam discípulos, ensine aquilo que vocês aprenderam de mim. Nós viemos aqui, irmãos, todos os domingos, sextas, terça-feira, estamos aqui, sábados, aprendendo um monte de coisa. Para quê, irmãos? Não é para guardar para nós mesmos. Tudo que nós aprendemos aqui, Jesus diz: bom, muito bom, tudo que vocês estão aprendendo agora vão e ensinem a outros. A palavra de Jesus é: vão, ensinem, preguem, evangelizem, façam discípulos. Amém? Não deixem os teus interesses te atrapalhar na missão que Deus te deu. Os teus interesses não podem estar acima da tua missão. Nós precisamos, irmãos, não ajustar a missão que Jesus nos deu aos nossos interesses. Se eu tiver tempo, se eu puder, se eu conseguir, se eu quiser, está tudo errado. Isso quer dizer que os nossos interesses vêm em primeiro lugar. Nós somos chamados, irmãos, para ir para as trincheiras. Os nossos interesses têm que ser ajustados à missão que Jesus nos deu. E não querer ajustar a missão de Jesus aos nossos interesses. Precisamos ajustar, assim como a nossa vida como um todo, a missão que Jesus nos deu. Porque não existe missão mais poderosa do que essa. Porque esta missão ressuscita mortos. Essa missão cura doentes. Essa missão restaura famílias. Essa missão liberta cativos. Se coloque em pé. Essa missão, ela liberta pessoas dos vícios. Essa missão, ela restaura casamentos. Essa missão, ela reconcilia pais com filhos, irmãos com irmãos. Não existe missão mais nobre do que essa. Não existe missão mais poderosa do que essa. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: minha vida é sem graça, minha vida é vazia, não sei nem por que eu existo, não sei nem por que eu estou vivo, não sei o que fazer com a minha vida. Entregue tua vida ao Senhor. Te lance de cabeça e diga para Jesus nessa noite: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei nada, eu não tenho nada para te oferecer a não ser a minha própria vida. Eu sou frágil, eu sou vulnerável, eu sou limitado. Eu sou um pecador terrível, eu sou uma pecadora terrível. Mas a minha vida não tem mais sentido algum. E nessa noite eu ouvi essa palavra, que em Ti eu vou encontrar o verdadeiro sentido para a minha vida. E eu quero entregar a minha vida para cumprir essa poderosa missão. A maior missão de todas. Que a minha vida, que a Tua vida sirva para que o Evangelho, para que Jesus seja conhecido. Para que o Evangelho alcance outros corações como alcançou um dia o meu e o teu. Quando Jesus restaurou a minha família, que estava totalmente perdida. Quando Jesus restaurou a tua família, quando estava totalmente perdida. Quando Jesus te curou, quando o médico designou como uma doença incurável. Quando Jesus te libertou do alcoolismo, quando Jesus te tirou das drogas, quando Jesus te tirou de uma vida promíscua, de uma vida errada, cheio de adultério, cheio de traição, jogatinas, uma vida desrespeitosa, uma vida promíscua, assim éramos nós. Nós nunca fomos os melhores. Nós nunca fomos melhores do que ninguém, nós sempre fomos os piores. Mas Jesus escolheu os piores e continua escolhendo os piores aos olhos da sociedade. Para que vejam esse poderoso milagre. Não existe milagre maior do que ver Jesus transformando alguém que aos olhos do mundo estava perdido, assim como Ele fez com o filho pródigo. Um dia Jesus fez comigo, fez contigo, e Ele continua fazendo. Jesus continua dizendo: eis aí o meu filho que estava perdido e foi achado, o meu filho que estava morto e reviveu. Jesus nunca parou de fazer isso. Ele continua fazendo estas coisas, e nessa noite Ele está fazendo neste lugar.
Eu quero te convidar nessa hora a orar comigo. A orar comigo. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a cumprir esta missão. Nós não somos de nada, irmãos, é verdade. Mas Ele é tudo. Nós somos fracos e Ele é forte. Nós somos pequenos e Ele é grande. Nós somos limitados, mas para Ele e para o Senhor não há limite. Nós não conhecemos, não sabemos o que vai acontecer no próximo segundo, mas Ele sabe de todas as coisas. Nós não podemos mudar nada, mas não há nada que Ele não possa fazer. Nós não temos condições de resolver os nossos próprios problemas, quanto mais a daquelas pessoas que nos cercam, mas Ele nos chamou para irmos não no nosso potencial, Ele nos chamou para ir nas forças dEle.